O endividamento da população que ganha até 10 salários mínimos, e aí a gente faz a conta e chega a um pouquinho mais que 12 mil reais, chegou a quase 80% em setembro, o maior nível já registrado desde o início da série histórica da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E entre as dívidas pesquisadas estão, por essa entidade, estão o cheque pré-datado, cartão de crédito, esse terror, que é o cartão de crédito no uso do rotativo, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal e prestações de carro e de casa. Quase 80% dessa população, que é a maior parte da população brasileira, a gigantesca maior parte da população brasileira, que ganha até 12 mil reais, viu, Zaidan? Pois é, não pode achar que isso é normal, né? Não pode achar que é normal você ter nas famílias que ganham menos, com renda mais baixa, renda inferior a 10 salários mínimos. E olha que a realidade no Brasil é tão complicada, a realidade social e econômica, e o nível de renda tão baixo, que o sujeito que está aí na faixa de 5 a 10 salários mínimos, né, ele é colocado naquelas divisões sistemáticas, né, que eles fazem, são convencionais na verdade, eles são colocados como se fosse uma faixa de renda elevada. E o grande problema é que você tem algumas dívidas que não tem solução, né? Porque o sujeito não tem renda. E ele se endividou exatamente para pagar outras dívidas ou para conseguir pagar as contas do dia a dia. Você vê, cheque especial, o crédito consignado. E nós dissemos até aqui outro dia, cuidado com essa história da oferta do crédito consignado para quem está recebendo o Auxílio Brasil. Porque pode ser que o sujeito faça ali as contas, seja algo administrável, aumente até um pouquinho a renda que ele vai ter durante 2, 3 meses e ele vai conseguir pagar. Mas para muita gente pode virar uma grande armadilha. E é consignado. Não tem jeito. Não tem jeito de você adiar, deixa para depois, esse mês eu pago, aí daqui a 2 meses eu volto a pagar. E é o que está acontecendo, né, Ronald? Muita gente está fazendo rodízio de pagamentos. Então, no mês paga essa conta, no mês seguinte falha, mas não pode falhar 2 meses seguidos, senão vai ter problema no fornecimento de água, de eletricidade. Aí volta a pagar, paga acumulado. O cara começa a escolher, a pessoa começa a escolher a conta, né, Zaidan? Isso é um problema, né? Para não acumular de um determinado serviço, né? Exato. Me desculpa, Ronald. As pessoas estão escolhendo a comida mais barata e aquele troço, né? Não, mas isso sempre aconteceu e tal. O problema é a dimensão que alcançou e a proporção que atingiu. Você está falando de 70,93%, ou seja, 80% do total de lares. Isso não é normal. Isso não é normal, é uma tragédia. E é bom lembrar que daqui a alguns anos nós teremos um contingente de idosos sem aposentadoria ou pensão e isso vai ser trágico. Isso vai ser trágico. Isso vai provocar problemas terríveis, inclusive para quem nem tem mais perspectiva de voltar a ter uma renda por trabalho. Não consegue voltar ao mercado de trabalho. E aí? E as pessoas perguntam, mas o nível de emprego está aumentando, tudo mais, tal. Sim, mas também é notório que as pessoas estão ganhando menos do que ganhavam, né? Então, a oferta de emprego é maior na condição que é possível para as pessoas, que a pessoa entre e não ganhar nada e não conseguir nem na informalidade ter algum tipo... Aliás, tem a notícia divulgada de ontem para hoje, que mais de 38 milhões de brasileiros vivem em lares em que ninguém tem emprego. Nada, nem informal, zero. Né? E que dependem de auxílio, tal, essas coisas. E então o nível de emprego subiu e tem que subir, tomara que suba, e a equação que a gente sempre fala aqui, né, é emprego e renda, que você cria o ciclo virtuoso, só que a renda ainda é um problema, um problemaço.
E quando não tem renda, você já está trazendo um baita de um BO da pandemia e você tenta cobrir um e cobrir o outro, o endividamento vai para as alturas. E aí o cara tem que fazer a opção. E a opção é pagar o que dá. Só que quando um dos que você não consegue pagar está administrado por banco, aí, amigo, aí você tá lascado, porque é o cheque especial ou o rotativo do cartão, isso daí simplesmente inviabiliza a tua vida financeira. Completamente. Aliás, não é só a financeira, né? Porque aí você cria nome sujo nas empresas que fazem a gestão desse tipo de informação. E muita empresa não te contrata porque você tem um nome sujo. Mas só que você só tem o nome sujo porque você não tem um emprego. E aí não fecha o ciclo, né? É uma completa loucura. É igual aquela história do contratamos, exigimos experiência, né? Isso. E o sujeito precisa da experiência para faz, trabalhar, né? mas se ele não trabalhar, ele nunca vai ter experiência. E quando a gente vê aqui, Ronald, você mencionou um por um, pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, esses são terríveis, né? Porque aí é banco. Aí você tem um carnê de loja, crédito consignado. Que não é mais que nem naquele tempo que você comprava na loja e ia direto com o dono, né, Zaida? Todo o carnê de loja está atrelado a um banco, né? É um financiamento, um financiamento bancário, né? Como carro. Mas tem um item aqui, que também projeta um problema social gigantesco, que é a prestação da casa. Porque tudo bem, perdeu o carro, né? Mas a prestação da casa, e num país onde isso já é um problema, você falam em 7 milhões, né? Sem um teto, sem uma moradia ali para que seja sua, ainda que alugada e tal. Você tem um problema, um déficit habitacional gravíssimo. E aí quando você tem o atraso na prestação da casa, você tem o risco de perder a casa. Porque ela é a garantia de si mesma, né? Então, o negócio é complicado, realmente complicado, é uma tragédia social. E essa outra notícia que você falou mostra isso, a base de tudo isso, né? Renda baixíssima, consumo baixíssimo, e aí é o ciclo em outra direção, né? É o ciclo deletério, né? Que vai acabando com perspectiva, porque as pessoas não têm renda. Não tem, e muita gente nesse levantamento aí sem renda alguma, não tem renda alguma, aí vive de ajuda de alguém, e aqueles que têm alguma renda, no caso de programa assistencial, etc e tal, é bom lembrar, isso é metade do salário mínimo. O salário mínimo no Brasil, que já é baixíssimo, um dos mais baixos, na América do Sul só é superior da Venezuela, isso mostra o quanto é baixo, para um país riquíssimo, para os padrões da América do Sul. Imagine o sujeito se virar com metade disso. Não é que o governo possa pagar mais, não pode. Quem tem de pagar mais, aumentar essa renda, é a economia, é o emprego, são as empresas, o nível de renda, geração de emprego. Só que você está tendo redução do desemprego acompanhada de redução do salário médio. As pessoas estão voltando para o mercado de trabalho ganhando bem menos do que antes. Esse é o registro com 3 notícias, né, que demos aqui, com 3 diferentes notícias, uma situação que é absolutamente preocupante para todos, e os números da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, mostram, principalmente nesse detalhe do endividamento, é que a situação é ainda mais preocupante.